Para Judas, pessoal, muito curioso, muito bom isso daqui. Muitas pessoas falam, Judas ele estava predestinado a trair Jesus. Tá vendo? Judas ele é um vaso destinado para a ira. Na verdade, muita gente isola essa questão de Judas e fala, Judas estava predestinado à salvação, à perdição. Não tinha escolha para Judas. Então Deus formou Judas para isso. Será que realmente é isso que o Novo Testamento ensina? Vamos lá. O texto mais forte, Atos 1,16. Pedro diz, depois da morte de Judas: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo, por boca de Davi, de antemão falou acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. A expressão aqui decisiva era necessário que se cumprisse. E Pedro afirma que o Espírito Santo havia falado de antemão sobre Judas. Logo depois, Pedro lhe cita o Salmo 69, 25 e o Salmo 109, verso 8, que diz assim: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. E tome outro o seu encargo. E acrescenta: Judas, transgredindo, caiu deste ministério e apostolado, para ir para o seu próprio lugar. Atos 1, do 20 ao 25. Observação: o salmista ele está falando de sua própria vida, tá? Quando você lê o contexto do Salmo 69 e do Salmo 109, o salmista ele está falando da própria vida dele, tá? O que Pedro está fazendo aqui? O Pedro ele faz uma leitura remês do texto dos Salmos. Tá? O salmista em nenhum momento, pessoal, está fazendo uma profecia sobre a vida de Judas, tá? O salmista ele está falando da sua vida e da perseguição que ele estava sofrendo. Perfeito? Ou seja, embora a afirmação de Pedro seja esta, Pedro nada mais nada menos ele está fazendo algo que era costume da cultura judaica. Né? Quem acompanha esse canal já sabe. Isso daqui é uma leitura remes do texto que Pedro está fazendo. O salmista ele não está profetizando a vida de Judas, tá? O que Pedro faz aqui é uma leitura remes. Ele está dando um novo sentido para o texto de Salmos. No Salmo 69, por exemplo, temos um indivíduo perseguido por seus inimigos e reclamando diante de Deus. Mais numerosos são os que me odeiam, sem motivo do que os cabelos da minha cabeça. O salmista está falando da própria situação. E no Salmo 109 acontece algo semelhante. O salmista está sofrendo oposição e pede juízo contra seus adversários. Portanto, no sentido histórico literário original, não encontramos ali uma profecia explícita dizendo: um dia Judas trairá o Messias e será substituído por outro apóstolo. Isso simplesmente não está escrito nos Salmos, tá, pessoal? Ou seja, não foi profetizado uma traição de Judas, tá, ok? Então, o que Pedro está fazendo? Aqui está a questão mais interessante. Pedro pega textos que originalmente falavam da experiência do justo, perseguido e de seus inimigos e os aplica à situação de Jesus e Judas. Isso é bastante comum no modo como o Novo Testamento utiliza o Antigo Testamento. Não necessariamente significa o quê? Que Davi recebeu uma revelação de que Judas existiria no futuro. Pode significar o quê? Que aquilo que aconteceu com Davi encontra sua correspondência e expressão plena no acontecimento de Jesus. Isso é diferente. Não é necessário interpretar Atos 1 como uma profecia preditiva de Judas, tá? Pedro pode estar fazendo uma releitura, ele está fazendo uma releitura escriturística. Os Salmos descrevem a experiência do justo, perseguido e traído, e Pedro identifica essa mesma dinâmica na paixão de Jesus e na traição de Judas. O cumprimento, entre aspas, pode, portanto, significar a realização de um padrão escriturístico na história de Jesus, e não necessariamente uma previsão detalhada de que Judas seria predestinado a cometer aquele pecado. Tá? Ou seja, pessoal,
o Salmo ele não está prevendo, olha, futuramente vai ter uma pessoa que vai trair ali o Messias de Israel. Não. O Salmo, quando você lê o contexto do Salmo 69 e do Salmo 109, o salmista está falando da própria vida dele. Então, o Pedro ele faz uma releitura, que era comum já em sua época, tá? E dá uma aplicação, né, um sentido, uma aplicação no que aconteceu na vida de Jesus e de Judas. Ou seja, o salmista ele não está profetizando a vida de Judas, tá? Que isso fique bem claro para vocês, porque algumas pessoas entendem isso. O Salmo 69 e o Salmo 109 está falando de Judas. Não, não está. Pedro está fazendo uma releitura. Pedro errou, então ele está errado? Não, porque isso faz parte da cultura judaica. Mas você não sabe disso, entendeu? E a gente já tem alguns vídeos no canal sobre o que é a metodologia Pardes, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, você vai entender melhor como funcionam os níveis de interpretação na cultura semita. Tá? Então, não, o salmista não está prevendo a atitude de Judas. O que Pedro faz é uma releitura do Salmo 69, do Salmo 109. Ficou mais tranquilo agora? Agora vamos lá, João 17,12. Diz assim, Jesus diz: enquanto eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. João 17,12. Aqui temos três elementos juntos. Judas, filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Isso certamente pode ser usado como um argumento de que a queda de Judas estava incluída no plano previamente anunciado nas Escrituras, mas, novamente, isso não equivale necessariamente a dizer Deus predestinou Judas, contra a vontade dele, a escolher o pecado, né? O texto pode ser entendido como presciência divina, mais cumprimento profético, mais ação voluntária de Judas. João 6, de 70 a 71 é muito importante. Jesus diz assim: não vos escolhi eu aos 12? Contudo, um de vós é diabo, ou seja, é adversário. João imediatamente explica. Ele dizia isso a respeito de Judas. Por que João escreve isso? Porque na época que João escreveu, ele já sabia que Judas tinha traído Jesus. Ele dizia isso a respeito de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, estava para traí-lo. Lembre-se, pessoal, que o escritor ele não está escrevendo na hora ali, que Jesus falou, ou o cara já está escrevendo, não. O evangelista ele escreve depois do ocorrido, tá? Isso é particularmente interessante, porque Jesus diz, não vos escolhi eu aos 12? Mas Judas está entre os escolhidos. Isso demonstra que ser escolhido para o apostolado não significa necessariamente ser escolhido para a salvação. E é justamente essa distinção que Agostinho explorou posteriormente, tá? Ou seja, o Judas ele era um dos escolhidos. Porém, ele que escolheu fazer o que tinha que ser feito, fazer o que queria, que lhe aprouve. Então, houve uma presciência divina. Não que Deus escolheu errado, não, teve uma presciência divina. E os Salmos ali, lembrando que os Salmos não está profetizando a vida de Judas, o Salmista está falando da sua própria vida. O que os escritores posteriormente fazem, Pedro, Jesus, eles fazem uma leitura remes do texto, que é normal, tá? Não é algo errado. Isso já ocorria. Antes mesmo do Novo Testamento ser escrito, os judeus já faziam isso. Em Mateus 26, 24, parece criar o maior problema para uma predestinação determinista. Jesus diz assim, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não haver nascido aquele homem. Mateus 26, 24. Observe atenção, como está escrito.
O acontecimento da morte de Jesus estava previsto, mas ele diz: ai daquele homem por quem é traído. Ou seja, Judas ele continua moralmente responsável. Judas ele é responsabilizado pelas suas atitudes. Agora vamos ler os comentários aqui dos primeiros cristãos. Irineu de Leão, ele diz assim: mas Judas, tendo sido uma vez por todas lançado fora, nunca retorna ao número dos discípulos. De outro modo, outra pessoa não teria sido escolhida para ocupar o seu lugar. Além disso, o Senhor também declarou acerca dele: ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. E melhor lhe fora se nunca tivesse nascido. E ele foi chamado por ele de Filho da Perdição. Isso é muito importante historicamente. Ireneu entende que Judas foi realmente apóstolo, mas caiu. Foi substituído por Matias e foi chamado Filho da Perdição. E seu destino estava relacionado às palavras das Escrituras. Mas Ireneu não transforma isso numa afirmação de que Deus obrigou Judas a pecar. João Crisóstomo, ele diz assim: observai, por exemplo, quando Judas se lançou no pecado. Quão grande auxílio ele recebeu, contudo nem mesmo assim foi levantado. Ou seja, ele recebeu grande auxílio, mas resistiu. É isso que ele está dizendo. Cristo lhe disse: um de vós é diabo. Não falo de todos, e eu sei a quem escolhi. E nenhuma dessas palavras ele percebe. Ou seja, Judas ele não tinha cometido nada ainda. E mesmo assim ele poderia ter evitado, não é verdade? Ou seja, os próprios primeiros cristãos veem isso, que Judas ele recebeu o auxílio, contudo nem mesmo assim foi levantado. Judas ele teve as suas próprias escolhas. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido que quando Pedro e Jesus falam para que se cumprisse a Escritura, eles estão fazendo uma leitura da metodologia Pardês, que são 4 níveis de interpretação. O salmista, quando você lê o contexto, ele não está falando nada que futuramente vai ter um discípulo do Messias que vai trair o Messias. Não. O salmista está falando de sua própria vida. O que Pedro e Jesus fazem é uma releitura dos Salmos e uma aplicação para a época. Então é muito comum no Novo Testamento falar para que se cumprisse a Escritura. Quando você lê o contexto do Tanar, não está falando daquilo. Ou seja, o salmista não profetizou a vida de Judas. Judas não estava predestinado a pecar. O que Pedro e Jesus fazem é uma releitura dos Salmos. Tá? Ficaram mais tranquilos agora? Ficou mais compreensível para vocês? E sim, e teve uma presciência divina. Isso é muito comum, pessoal. Faz parte da cultura judaica. Inclusive os próprios judeus que nem acreditam em Jesus, eles fazem isso direto. Eles pegam textos dos profetas, aplicam para o futuro. Isso é muito comum. Não existe apenas a leitura literal na cultura semita. Então eu espero que tenha ficado claro essa questão de Judas, tá bom? Que muita gente tem dúvida e acha que Judas foi predestinado, que a vida de Judas já estava traçada para ele pecar.